Olá, estamos de volta com o Senado agora. O projeto do novo Código Penal vai voltar à Comissão de Constituição e Justiça. A matéria tramitava em regime de urgência no plenário. O novo Código Penal endurece a punição para o crime de homicídio, torna a corrupção um delito hediondo e tipifica o terrorismo e o Caixa 2. A previsão era começar a discutir o texto em plenário nesta quarta-feira, mas os líderes apresentaram um requerimento para que a matéria volte à Comissão de Constituição e Justiça. Será naturalmente melhor do que trazer uma discussão de uma matéria desta amplitude para o plenário, sem que tenhamos a finalização dos pontos mais controversos. Talvez, em vez de votar em regime de urgência, nós pudéssemos combinar dela passar mais 15 ou 20 dias na CCJ para que os novos senadores pudessem discutir essa matéria e aí sim a gente vir com uma matéria mais consistente, já com entendimento entre diversos partidos. O requerimento foi aprovado e a CCJ tem 30 dias para emitir um parecer sobre o novo Código Penal. Se passar na comissão, a matéria volta ao plenário. Há uma cobrança muito grande da sociedade. Esse Código Penal brasileiro é da década de 40, não combina muitos crimes com os quais convive hoje a sociedade brasileira. É importante que ele tenha a sua tramitação concluída no Senado Federal, mas nós vamos possibilitar que ele seja discutido na CCJ. É muito importante que a CCJ participe dessa discussão e ajude ao Senado Federal a construir esse momento. O plenário aprovou as indicações de Eduardo dos Santos para embaixador do Brasil no Reino Unido e na Irlanda do Norte e de Antônio Carlos Menezes para comandar a Embaixada Brasileira na República Togolesa. Os senadores também confirmaram a indicação do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Correia, para compor o Conselho Nacional de Justiça. Uma proposta para acabar com a guerra fiscal foi apresentada por secretários estaduais de Fazenda à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O texto tem o apoio do Distrito Federal e de todos os estados, à exceção do Paraná. A sugestão é uma alternativa ao projeto de resolução em análise no Senado, que unifica as alíquotas do ICMS. Pela proposta do Conselho Nacional de Política Fazendária, fica mantida a alíquota final de 4% para produtos que saem do Sul e do Sudeste. A mesma porcentagem se aplica às mercadorias do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, com destino às demais regiões, exceto produtos agropecuários e industrializados, que terão alíquota de 7%. No caso do gás boliviano, que passa por Mato Grosso do Sul, e dos produtos da Zona Franca de Manaus, o ICMS cai de 12% para 10%. Para os bens de informática, chega a 7%. E os empresários têm uma conversa com o governo e têm uma conversa com a gente separado. E na sua percepção, na percepção deles, é que isso seria altamente prejudicial. Todos os produtos terão na Zona Franca de Manaus, nessa estrutura, uma situação melhor do que hoje. Ganharão 1 ponto percentual em relação ao Sul e o Sudeste e ganharão 3 ou 6 pontos percentuais em relação ao Norte e Nordeste. O objetivo da proposta do CONFAS é pôr fim à chamada guerra fiscal. É uma política totalmente prejudicial ao país. No curto prazo, ela gera emprego e desconcentra relativamente a atividade industrial, o investimento como um todo, mas no médio prazo ela diminui o total dos recursos arrecadados pelos estados, deteriorando as contas públicas. No longo prazo, há o retorno da concentração industrial nos estados mais desenvolvidos. É hoje o acordo possível, mas no futuro, concluída a transição para as novas alíquotas interestaduais, deveríamos caminhar para a eliminação completa da alíquota interestadual do ICMS. Segundo os secretários, a proposta precisa ser aprovada em conjunto com outras medidas. É o caso da convalidação dos incentivos fiscais concedidos irregularmente para atrair empresas. Os estados terão um prazo para pôr fim aos benefícios. Além disso, serão criados 2 fundos, um de compensação para perdas de receita e outro de desenvolvimento regional. Os estados têm muito medo de você criar um fundo de desenvolvimento regional sem com a possibilidade da União contingenciar esses recursos, ou seja, um fundo que não tenha clareza que vai haver o repasse para as unidades federadas.
A gente já teve no passado situações como da Lei Candir, em que os estados aderiram ao pacote de reforma da mudança do ICMS para favorecer as exportações do país e não tiveram a contramedida ao longo do tempo. Quem ganha, quem perde, aonde, como... Quer dizer, o Confaz tem esses números, que eu acho que no momento em que nós tivermos os números na mão, eu confesso para você que eu não tenho esses números, eu não vi nos últimos anos, ajuda e muito politicamente você tomar a decisão. As perdas vão se concentrar nos estados que produzem mais do que consomem, como, por exemplo, o caso de São Paulo. O que ocorre é que São Paulo também é o grande mercado consumidor. Então, a tendência é que haja um equilíbrio ao longo do tempo em relação a isso. É absolutamente imprescindível nós superarmos esse cenário atual, resolvermos essa disputa, essa insegurança jurídica, de modo a poder possibilitar o destravamento de investimentos e, portanto, crescimento econômico, que é o que o país tanto precisa, né? A sugestão do Confaz vai ser avaliada pelo senador Wellington Fagundes. Ele é o relator do projeto de resolução que unifica as alíquotas do ICMS. A matéria foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos há 2 anos e aguarda votação nas comissões de Desenvolvimento Regional e de Constituição e Justiça. No dia 19 de maio, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai se reunir com senadores para tentar chegar a um consenso sobre o tema. A Comissão Mista de Orçamento se reuniu nesta quarta-feira para escolher os relatores setoriais que vão auxiliar a elaborar a proposta orçamentária. A divisão por áreas foi ampliada pela presidente do colegiado. O mais importante hoje é que era concentrado em uma área só, como de infraestrutura, todo o orçamento do transporte, da Minas Energia, e nós distribuímos por áreas temáticas. Quer dizer, colocamos a relatoria para o transporte, a relatoria para Minas Energia, a relatoria para a educação, que ficava envolvida com esporte, com ciência e tecnologia, com cultura e por aí afora. Nós queremos dar uma nova organização, foi aprovada que hoje isso é um fato importante. A comissão passa agora a primar pela importância dos seus temas e com o gasto dos recursos com a maior transparência possível, com suas propostas, todas elas debatidas na comissão. A medida provisória que renegocia as dívidas dos clubes de futebol com a União foi prorrogada. No Congresso, a MP, com muitos opositores e poucos defensores, ainda está na fase das audiências públicas para colher opiniões dos interessados na matéria. Nós teremos uma oportunidade muito fértil para avançarmos mais ainda, no sentido de ouvirmos as ponderações do que significa a realidade da Série B e da Série C. Os clubes das séries B e C chegaram à audiência com a opinião formada e o discurso afinado. O acesso do América Futebol Clube ao parcelamento de 240 meses previstos na medida provisória é vital para as metas pretendidas. Acredito que para todos. Assim como os times das séries A e D, que já foram ouvidos na comissão mista, todos são contra o texto original da medida provisória 671. Da maneira que a redação está, se não houver adequações, é inviável para o Esporte Clube Bahia aderir à MP 671. Hoje, na Série C, o patrocínio é mínimo. Basicamente, a gente depende da generosidade de alguns empresários que são ligados ao clube. Transmissão de TV, a gente não recebe nenhuma verba. Optasse por aderir a esse refinanciamento proposto na MP, provavelmente a gente fecharia as portas. Seria uma lástima. Para ter direito ao parcelamento das dívidas em 10 ou 20 anos, a MP exige contrapartidas consideradas abusivas pelos times. Eu duvido que tenha alguém aqui que aceite ser dirigente de clube e responder por seu patrimônio durante 20 anos. Porque isso não é salvação do futebol brasileiro. Lamentavelmente, entraremos no colapso. Secretário-geral da CBF, o ex-deputado Walter Feldman, que assistiu à audiência, reforçou que a posição dos clubes é a mesma da confederação. Alguns exemplos. A conta centralizada, que é uma intervenção do sistema financeiro e do governo para que haja confiança em relação ao pagamento correto dessas dívidas. É desconfiar daquele parceiro com o qual está sendo estabelecido o contrato. Estabelecimento de 70% de pagamento com pessoal, que cada time, cada clube deve definir o seu percentual adequado.
a introdução do futebol feminino. Nós temos aqui a oportunidade de negociar e alterar a MP. Nesta quarta-feira foi publicada a prorrogação por mais 60 dias do prazo da medida provisória, que se encerraria na próxima segunda-feira. A fase de audiências públicas continua. O próximo convidado é o representante do Bom Senso Futebol Clube, que já adiantou a opinião do movimento de jogadores. Bom Senso é amplamente favorável ao MP, coloca que o clube que aderir ao refinanciamento só pode participar de campeonatos organizados por entidade que obedeça a tais critérios. Na verdade, a MP olha para o setor como um todo, não para cada clube em separado. 2 ministros vieram à Comissão de Mudanças Climáticas para discutir como enfrentar a crise de abastecimento de água. A revitalização do Rio São Francisco também esteve na pauta da reunião. Presente na reunião, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Otto Alencar, destacou a revitalização do Rio São Francisco como fundamental para o futuro da questão hídrica no Nordeste brasileiro. Terá que se revitalizar todos os rios e todas as nascentes da bacia do Rio São Francisco. E a prioridade, sem nenhuma dúvida, é o replantio das matas ciliares que foram todas destruídas. Eu estou querendo mostrar que uma obra de transposição com as suas, todas as suas vertentes de distribuição, que está aqui desenhada, ela só será possível, e aí fazendo coro aqui ao que o senador Otto Alencar tem defendido, e nós comungamos da mesma opinião, que é a permanente revitalização dessa bacia aqui, que aqui nós estamos no estado da Bahia, mas ela começa aqui embaixo, no estado de Minas Gerais. Segundo o ministro das Cidades, com o nível atual de investimentos, o Brasil está longe de atingir a meta de universalização do tratamento de esgoto. Segundo o Kassab, existe um desnível na oferta de água para as regiões mais populosas do país. E citou dados da ONU sobre a urbanização acelerada no país e no mundo, agravando a questão da oferta e do acesso à água tratada. As projeções da ONU para 2025, elas chegam a dizer que 65% da população mundial será urbana. Hoje nós concentramos 12% da disponibilidade hídrica do mundo. Porém, nós temos uma distribuição muito desigual no território nacional. A região norte e centro-oeste, ela concentra 85% da disponibilidade hídrica e concentra 15% da população. A região nordeste, sudeste e sul, 15% da disponibilidade hídrica, porém com 85% da população. O presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, senador Fernando Bezerra, demonstrou preocupação com a falta de um plano de investimentos para o setor hídrico nos próximos 10 anos. Como tem para a energia um plano decenal de investimento, se não é a hora de a gente estabelecer para a água um plano decenal de investimento com prioridades definidas, com uma hierarquia de projetos bem definida de forma objetiva. A Comissão de Educação realizou o segundo debate do ciclo de audiências públicas sobre o financiamento da educação básica. O tema desta quarta-feira foi o custo aluno-qualidade, um novo indicador previsto para a distribuição de recursos para as escolas. Qual é o investimento necessário por estudante para oferecer um ensino público de qualidade, com bibliotecas, laboratórios, computadores, quadras esportivas, brinquedotecas e número adequado de estudantes por sala de aula? Para fazer este cálculo, o Plano Nacional de Educação prevê o CAQ, Custo Aluno Qualidade, e o CAQI, Custo Aluno Qualidade Inicial, que deve começar a ser implementado até junho de 2016. É importante frisar aqui que quando a gente construiu o Custo Aluno Qualidade Inicial, a gente pensou na trajetória de políticas que nascem com o relatório Beveridge na Inglaterra, que é a ideia dos padrões mínimos que garantam a qualidade de uma política social. Quando a gente fala de padrão mínimo, é uma escola que seja digna e que, de fato, garanta a possibilidade de se estabelecer a relação de ensino-aprendizagem. O conceito, ele inverte essa lógica. Hoje você pega os recursos e distribui de acordo com a quantidade de estudantes. O custo aluno-qualidade vem para a gente fazer o contrário. Primeiro, para que a gente possa ter uma escola de qualidade,
uma escola que de fato prepare nossos filhos tenham acesso, né, a um conhecimento para que eles possam de fato ser cidadãs e cidadãs cientes dos seus deveres e direitos. O químico Mozar Neves Ramos relatou o processo no Conselho Nacional de Educação por 6 anos. O Conselho estuda a proposta do custo aluno-qualidade desde 2008. Não é só uma questão técnica, não é só uma questão financeira, é uma questão política. A partir do CAC aprovado e homologado, eles vão ter os órgãos de controle, Ministério Público e Tribunais de Contas, para cobrar dos governos, nas suas 3 esferas administrativas, o porquê uma escola não funciona como deveria funcionar. Essa é a razão. Não é técnica, não. Essa é minha interpretação, e que jamais o CAC vai ser homologado se a gente não se comprometer de fato com a questão da prioridade da educação nesse país. Nós não podemos falar de educação de qualidade em geral ou abstratamente. Nós temos que ter a coragem de dizer o que é que uma criança ou um jovem, em determinadas fases da sua vida, tem o direito de aprender. Isso tem que ser dito, porque senão ficamos no ar e, portanto, não conseguimos agir politicamente, tecnicamente, não podemos nos coordenar. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/TV Senado. Encerramos esta edição com imagens do Congresso Nacional, que neste mês está iluminado de amarelo. A campanha Maio Amarelo, lançada em 2011, pretende reduzir pela metade o número de vítimas de acidentes de trânsito em todo o mundo no prazo de 10 anos. A cor amarela é utilizada porque no trânsito simboliza atenção. Até a próxima!